Severino Otávio, o Branquinho, faz valer aí a sua fama de pacificador e chega buscando estabelecer pontes, conexões. Fred Figueroa, chegou o momento aqui de nós, nesse programa que tem a direção do nosso querido Márcio Souza, trazemos uma atualização do quadro político do Leão da Ilha do Retiro. Severino Otávio, o Branquinho, estava viajando, voltou à capital pernambucana e já teve encontros importantes, Fred. É exatamente, Celso, o que você trouxe nessa sua abertura, tá? Ele já tinha esse histórico de ser um pacificador, um conciliador, e desde a sua chegada ao Recife, ele adotou realmente essa sua característica. A bandeira de Branquinho neste momento é a da pacificação. Ou mais do que isso, talvez a palavra que melhor defina seja conciliação. Conciliar interesses, conciliar visões políticas, conciliar até mesmo visões legais, tá? Do que pode, do que deve ser feito com essa lacuna de poder que o esporte vai ficar quando o atual presidente Yuri Romão confirmar a sua saída do cargo, que até mesmo o termo dessa saída ainda não está 100% claro, definido e martelo batido, tá? Existem visões diferentes em torno do estatuto, mas não é sobre isso que esse programa vai mergulhar, tá? Eu queria, Celso, antes de fazer uma análise mais aprofundada, entrar em algumas camadas do que está acontecendo, queria realmente só alinhar essa ordem cronológica dos fatos, porque a gente teve, essa semana que passou, chegamos a fazer um programa sobre esse tema. Foi um programa que nós gravamos na noite de segunda, a partir das entrevistas contundentes e transparentes que Martorelli deu naquele dia, trazendo luz para o plano de eleição indireta que o bloco ao qual ele se integrou, o bloco ao qual ele pertence, o bloco ligado a Gustavo do B, estava costurando para a alternativa, para os olhos de muita gente, a única alternativa para o esporte não ter Yuri Romão como presidente. Por que essa é a única alternativa aos olhos de muitas pessoas? Alternativa viável, pelo menos, né? Exatamente, porque Yuri Romão não sinalizou em momento algum para ninguém que teria interesse, que chegou a uma reflexão pessoal, profissional, de que deveria deixar o esporte. Ele está, de fato, sendo pressionado, isolado, e entendeu com muita dificuldade que é fundamental para o esporte, para ele, para os seus vínculos dentro e fora do clube, para os seus vínculos profissionais, políticos, pessoais. O bom e velho, Celso, é melhor para todo mundo que ele saia. É para você mesmo. Nesse caso, Celso, eu não vou dizer sobretudo para você mesmo, que eu acho que é melhor para o esporte, a saída dele. Mas não tenho dúvida que é muito melhor para Yuri também, tá? Essa saída. É só ver que, de certa forma, essa semana, ele já foi muito menos alvo. Só em sinalizar que vai deixar o clube, já foi uma semana muito mais despressurizada para ele e para quem está ao entorno dele. Quantos tweets, quantas postagens a gente viu essa semana resgatando as denúncias que foram expostas na semana anterior, tá? Envolvendo ali o jogo entre Sport e Flamengo, pagamento. Para você ter ideia, Celso, quando vem um fato novo, e um fato novo extremamente relevante, como a saída de um presidente e todas as costuras políticas, um fato novo acaba se sobrepondo ao outro.
Isso nem é o ideal que aconteça, mas é o que acontece. Então, voltando para o ponto em que a gente estava apresentando, para muita gente, essa era a única alternativa viável. E Martorelli fez questão de jogar isso para o público. Eu achei que foi melhor assim. O excesso de transparência ali. Se é um golpe, como muitos chamam de golpe, que seja um golpe à luz do dia. Tá? Que seja um golpe escancarado. E que não seja um golpe constrangido, digamos assim. Na terça-feira, essa cúpula que conseguiu negociar diretamente com Yuri Romão publicou um documento, uma espécie de carta aberta, com assinatura de ex-presidentes do Conselho. E essa carta tinha nomes como de Gustavo Dubé, o de Martorelli, tal de Wanderson Lacerda, o de Jarbas Vasconcelos. Mas, se a entrevista de Martorelli eu considerei nesse xadrez político delicado, que cada movimento gera muito ruído, eu achei que mesmo gerando críticas, porradas, foi um movimento importante. Já essa carta eu achei uma carta absolutamente desnecessária. Por um motivo, ela seria impactante se tivesse os nomes de todos os presidentes, como se chegou a cogitar nesse grupo que conseguiriam. Mas não conseguiram. Se você não tem todos, você já não mostra a força que você queria demonstrar. E para fazer volume, você traz uma assinatura de Arnaldo Barros. E aí, convenhamos, uma assinatura de Arnaldo Barros desqualifica qualquer documento, qualquer carta ao público. Porque não é pelo fato de Yuri Romão ter conseguido o que parecia impossível na história do esporte, que é uma gestão que gerou mais reações negativas do que a de Arnaldo Barros. E olha que a de Arnaldo Barros dinamitou o esporte financeiramente, dinamitou por completo o esporte financeiramente. Mas não é isso que gera uma redenção a Arnaldo. O nome dele no documento enfraquece o documento. Isso foi na quarta-feira. Tá? Desculpa, na terça-feira. Na quarta, Branquinho retorna de viagem e, enfim, se reúne com esse grupo para entender como o nome dele foi alçado a essa condição. Aqui eu faço um primeiro parêntese de reflexão. Até aqui tudo estava sendo basicamente informação com algumas opiniões. Aqui eu faço a reflexão. Eu, sinceramente, não acredito que foi a primeira vez que Branquinho chegou e conversou sobre isso. Ele estava viajando, mas ele não estava em uma operação espacial, né? Nem E um mesmo que retiro tivesse, Fred, tem é, telefone via satélite já há muito tempo. nem um retiro espiritual. Então, Não. assim, ele conversou, tá? Ninguém jogaria o nome dele numa carta se já não tivesse pelo menos Um alinhamento com o próprio. um alinhamento considerável com o próprio. Dessa reunião, Celso, não veio o que talvez alguns do grupo esperassem, que é o abraço fechado de Branquinho, dizer, pronto, é isso aí, estamos prontos, vamos assumir o clube. Agora abro outro parêntese para informações que eu tinha de bastidores. A ideia, isso era quarta-feira. A ideia era que Branquinho chegando, abraçando o projeto, na quinta-feira já começasse um processo de intervenção dentro da gestão de Yuri. Intervenção com consentimento de Yuri. Começar a entender as contas, conversar com os gerentes de futebol, entender os contratos, entender os rumos do que estava acontecendo. Mas, oficialmente, não foi essa, tá, a decisão de Branquinho. Branquinho, ele
deixou essa reunião e deu algumas entrevistas no tom de que aceitaria a missão de assumir o clube, mas só aceitaria essa missão se o nome dele fosse o nome de consenso. Ele até fez questão de diferenciar consenso de unanimidade, porque ele disse: unanimidade é impossível, mas o consenso é possível. Ao adotar essa postura, Celso, ele trouxe o debate do que deve acontecer para algo muito mais fácil da gente tratar. Veja como gerava ruídos eu chegar aqui e dizer que a única saída palpável, concreta, era a eleição indireta, aquele movimento que estava sendo feito nos bastidores. Porque sem aquele movimento não existe renúncia de Yuri, sem renúncia de Yuri não existe nada. Então, por pior que seja uma fratura democrática, a condição de desespero que o Sport está, para mim, seria tolerável aceitar uma ruptura democrática para tirar um mal maior. De Yuri. Pela saída de Yuri. Quando o Branquinho sai dessa reunião com esse discurso, ganha força algo muito próximo ao que a gente viu no Náutico. Ganha força a possibilidade de uma grande composição em torno do nome dele. No Náutico, isso não aconteceu por inteiro. A gente viu que outra chapa chegou a ser inscrita, representando ali o grupo de Edno. Enquanto essa chapa esteve inscrita, um sócio teve argumentos para tentar caçar, né, a chapa do atual presidente Bruno Becker, por uma questão lá de desvio interno de recursos, não é nada pessoal, um recurso que era para ser destinado à estrutura do clube foi destinado ao futebol diretamente, tá? Então foi quase como uma paralada, né, dentro de um estado, de um país. Então ele tirou um dinheiro ali que era para um setor e destinou ali emergencialmente ao futebol. Mas enfim, quando a chapa de Bruno Becker foi aprovada em duas instâncias, a oposição se retirou. Então, Branquinho, ele saiu, inclusive, né, Fred? Isso. E aí, Branquinho saiu dessa reunião, Celso, com a missão de pacificar, tá? De conciliar, de criar os elos, de abrir as portas. E ele foi para a rua com essa missão, e foi o que aconteceu nos últimos 2 dias. Nas últimas 48 horas, ele se reuniu com muita gente. Com muita gente mesmo. Eu até ouvi de uma das fontes dizendo o seguinte: se reuniu com mais gente do que deveria. Tá? Que realmente ele acabou dando atenção e espaço a várias pessoas. E o que é que a gente viu como resposta nas redes sociais, nas posturas oficiais? A gente viu Luciano Bivar dando uma declaração, não de apoio direto a Branquinho, mas reforçando o quanto o Branquinho tem uma imagem positiva e que pode sim ser esse conciliador. Tá? E nesta sexta-feira, Branquinho teve uma reunião com o Leões pela Mudança, que é o grupo hoje mais robusto de oposição à gestão de Yuri Romão. O mais organizado, certamente, né? Robusto, era justamente o que eu ia dizer, robusto no sentido de capacidade de gerar fatos, de gerar repercussão nas bolhas das redes sociais, que, queira ou não, são as bolhas que ditam rumos. É claro que Luciano Bivar foi decisivo para a elevação da temperatura, para a pressão final em Yuri Romão. Isso. Só Luciano Bivar tinha peso para dizer coisas que ele disse, para sustentar coisas que ele disse, para ter amplitude de alcance das coisas que ele diz. Né? Então, Celso, Branquinho se senta com o Leões pela Mudança. A gente está vendo aqui na tela uma carta do Leões pela Mudança. Eu não vou ler a carta toda,
mas vou focar em um trecho apenas que diz o seguinte: Branquinho se mostrou um autêntico rubro-negro e muito preocupado com os caminhos que a atual gestão tem traçado. Além de nos ouvir, concordou que os sócios precisam participar de todo o processo e se comprometeu a nos dar o retorno em breve. A outra parte da carta reafirma 2 pontos fundamentais do Leões pela Mudança, que é a crítica contundente a Yuri Romão e a bandeira da eleição direta com a participação dos sócios. O que é que a gente está vendo, Celso? Branquinho tentando costurar um alinhamento, né? Apoio para que caiba todo mundo dentro dessa nova gestão. Perceba, Celso, que se você voltar para o programa da segunda-feira ou até para o programa anterior, eu defendo exatamente isso. Que quem estava lá organizando a eleição indireta abrisse portas e criasse elos. Trouxesse para dentro. Se isso está sendo feito podendo ter o verniz de uma eleição direta, ainda que por aclamação, melhor ainda. Melhor ainda, sem dúvida. Veja só, é exatamente a mesma coisa, porém com muito mais capacidade de diálogo e de alinhamento, e você tira esse trauma da fratura democrática. Um verniz democrático melhor. Exatamente. Porque, no final das contas, é o que se tem, Celso. Agora, terminamos essa sexta-feira, terminamos essa semana neste cenário. E aí, a partir daqui, eu entro num terreno mais incerto, que é o terreno das interpretações, das leituras, das possibilidades. Nesse terreno, eu queria começar relendo uma das primeiras frases que Branquinho disse depois da reunião de quarta-feira. Apenas faço um apelo, que ninguém procure o melhor caminho para si ou para o seu grupo. Procure o melhor caminho para o esporte. Eu tenho certeza de que, na hora que alguém ceder um pouco, nós chegamos a um denominador comum. Celso, essa frase de Branquinho, ela pode ter sido a mais espontânea leitura dele da situação. Político profissional. E pode ter sido, Celso, a construção do que ele precisa a partir de segunda-feira. Concordo. Por quê? O que é que ele precisa a partir de segunda-feira? Segunda-feira, ele volta para o seu grupo para dar uma resposta e ele volta tendo o seguinte cenário. Conversei com todas as pessoas possíveis. Conversei com todos os grupos possíveis. Entendi as demandas, entendi o que é melhor. E acho que há um alinhamento para que a gente faça uma eleição por aclamação. Eu só tenho intenção de ficar 1 ano no cargo, então vai ser de fato uma gestão de transição e haverá eleições diretas, abertas, 100% abertas, como devem ser, já dentro do novo estatuto, no final de 2026. Não haverá fratura democrática, haverá uma composição que atende a todos os interesses? Não. Porque a partir dessa decisão de Branquinho, vai haver, e já há, uma outra questão muito prática, que é a disputa por espaço, pelas fatias do poder. A distribuição dos ministérios. Exatamente, a distribuição dos ministérios, os cargos. Tá? E aí eu vou voltar para a frase de Branquinho. Eu tenho certeza que, na hora que alguém ceder um pouco, nós chegamos a um denominador comum. E vou reler a parte de cima. Se a gente somar com a frase do Leões pela Mudança, parece muito mais pontos de convergência do que obstáculos e pontos de Exatamente. Mas veja como eu estou utilizando a frase de quarta de Branquinho para dar força a ele na segunda. Faça um apelo, que ninguém procure o melhor caminho para si ou para o seu grupo. Essa frase de quarta-feira dele, Celso, ele plantou o seu escudo.
ele plantou a sua solução. Ele teve 2 dias de ótimos relacionamentos, de reconhecimentos públicos, de elogio público, a um ponto de que eu tenho certeza que hoje, se a gente tivesse ao vivo e fizesse um chat aqui, 80% ia querer Branquinho como presidente. Estaria aprovando. Branquinho hoje tem a opinião pública do esporte a seu favor. E ele, com essa opinião pública, com essa postura de pacificador, de conciliador, ele vai poder voltar para a conversa com cada grupo dizendo o que ele tem a oferecer. E aí, o grupo de Luciano Bivar vai dizer, Branquinho, eu queria colocar uma pessoa aqui no comitê gestor. Já se fala muito, Celso, realmente, como a gente tinha adiantado, que de fato o Branquinho entraria com o comitê gestor, que é justamente o desenho político do esporte para 2027. É uma antecipação, né, do que prevê o novo estatuto. Presidente, vice e 3 vagas nesse comitê gestor. Ou seja, tem 4 vagas de maior poder para distribuir. A vice-presidência executiva e o comitê gestor. Mas você vai ter também o futebol, tá? Você vai ter outros cargos que são importantes, que ele pode, vice-presidente financeiro, administrativo, jurídico. Eu não sei o quanto ele vai poder mexer nas peças, mas tem ministérios mais importantes e ministérios menos importantes. Sim. Tem ministros e secretários. Você tem toda uma estruturação de poder, tá? Não vou expor aqui, Celso. Conversei com pessoas de alguns grupos, o que cada grupo quer. Não vou expor. Mas eu vou na linha que Branquinho disse. Eu espero que cada grupo ceda. Do próprio grupo original, do qual ele sai, que é o grupo de do B, ao grupo mais opositor, que é o Leões pela Mudança. O ideal é que essa composição tenha o sentido de representatividade de todas as correntes. Porque seria algo muito, muito importante para o esporte. Tá? Tem outra frase de Branquinho, Celso, que eu queria ler aqui, que ele diz o seguinte: eu só entraria dessa maneira se eu for um candidato de consenso. Por unanimidade ninguém vai ter. Eu quero unir todo mundo. E aí agora essa frase é muito importante. Já é difícil todo mundo junto. Avalie separado, dividido, para a gente gerir um clube do tamanho do esporte. E eu ainda acrescento, um clube do tamanho do esporte, na crise institucional, moral, financeira e esportiva que o esporte se encontra, e política que o esporte se encontra. Exato. 5 crises formam um colapso. É uma tempestade perfeita. E aí, não tem como, Celso, sair algo positivo se não houver realmente muitas pessoas cedendo. Concessões no plural, né? Concessões no plural. E aí, vamos para um desenho. Um grupo não cede. Tá? Ou o grupo de Milton, ou o grupo de Luciano, ou o Leões pela Mudança, ou o próprio grupo de Branquinho não cede. O que é que aconteceria? 2 opções. 2 cenários, na verdade. Se iria para uma eleição direta, que só os prazos legais jogariam essa eleição para o final de dezembro, congelando o clube nesse estado de crise absoluta. Esse é um desenho. Dizer assim, conseguimos o apoio aqui de todos os grupos, mas aquele grupo ali não aceita e vai ter uma eleição, tá? No final de dezembro, o esporte vai congelar, não tem muito o que fazer. Esse é um caminho. O outro caminho é dizer, já que esse grupo rompeu, vamos tentar pelo caminho da eleição indireta mesmo, só que dessa vez a eleição direta com maior apoio, com mais lideranças envolvidas, com mais verniz de legitimidade, de que pelo menos se a eleição não vai ser direta, o diálogo foi aberto, vamos por esse caminho. E ainda existe um terceiro, Celso, que é ligado ao primeiro e ao segundo, o enfraquecimento público de quem se opor. Porque aí Branquinho vai ter o microfone para dizer: conversei com todo mundo
sinalizou e me deu a mão. Na hora que eu Menos. dividi os cargos, se pensou muito no poder, se pensou muito na questão individual, e por conta dessa pessoa e por conta desse grupo, não vamos ter uma eleição direta de consenso. Veja, Celso, isso pode repercutir muito mal para a opinião pública do esporte, digamos assim, para as bolhas das redes sociais, que são mais vivas, em torno desse grupo, dessa pessoa, que se colocar contrária de forma isolada. Tá? Então, é um xadrez político que eu acho que hoje, Branquinho, em 72 horas, realmente se tornou a pessoa mais forte do esporte. Nesse momento, eu vejo o Branquinho como a liderança mais forte pela forma com que o grupo de Dubé conduziu, transformando ele no super pacificador, na pessoa certa, ao ponto de que se ele volta para o grupo dizendo, ó, minhas condições são essas. O grupo tem que aceitar. Se o grupo não aceitar, já se lançam todas as críticas para esse grupo. Eu falei, quando eu estou falando que um grupo que não aceitar, pode ser do grupo do Bel Leões pela mudança e qualquer outro pelo caminho. Quem não aceitar pode ter uma rejeição muito grande da torcida. No caso desse grupo de do B, já há uma rejeição prévia por não ser um movimento de eleição direta. Então, Branquinho, para mim, Celso, ele conseguiu, com muita descrição e com frases muito bem encaixadas, e com postura e com conversa, realmente se capitalizar como a figura política mais forte desse momento. Tá? Realmente ele conseguiu se capitalizar dessa forma. E acho que ele vai realmente assumir o esporte oficialmente. No entanto, eu não sei por que caminho. Qual é o caminho que eu torço? Que ele consiga dividir esse poder, acolhendo uma parte dos interesses de cada um e, sobretudo, que cada grupo entenda que não está entrando no esporte em 2026 para ser maioria, para ter mais poder do que o presidente, para tentar uma Entra insurreição. no clube para estar presente na rotina, no dia a dia, para poder Na fiscalizar, reconstrução, para poder estar Celso. perto, para poder fazer parte ali das decisões, das discussões. Eu acho que é entender dessa forma, né, Fred? Que ninguém, absolutamente ninguém, vai ter, nesse momento, carta branca para ser um monarca, para ser uma pessoa que vai conduzir o clube sozinho. E Né? nem, Celso, para criar uma espécie de uma força legislativa interna, sabe? Isso, quase Para um levar parlamento conflitos, ali. para levar conflitos para dentro. Só vai funcionar se a turma se desarmar. Só vai funcionar se for dessa forma. Tá? Todo mundo teria que se desarmar um pouco para que isso funcione, Celso. E é muito fundamental para o clube, é um processo bem delicado, tá? Conversando, como eu falei, a gente entraria em mais camadas. Algumas pessoas cogitaram ou consideraram o seguinte: Yuri Romão vai aceitar? Yuri Romão aceitaria que o Leões pela Mudança, por exemplo, tivesse 2 vice-presidências, uma vaga nesse comitê, ou tivesse o vice-presidente executivo? Algumas pessoas disseram, Yuri Romão não aceitaria. Aí a gente vai medir o peso de Yuri Romão, o quanto o conselho É subserviente, né? a Yuri Romão, ou ele é mais subserviente ao grupo que de alguma forma colocou Yuri Romão no poder e já não está tão ao lado de Yuri. Prova disso, mais uma vez, é que as 2 pessoas que deram entrevistas publicamente, Martorelli e Branquinho, bateram forte na gestão de Yuri. Tá? Muito forte. Porque será que Yuri realmente, depois de tudo, faria esse movimento de dizer, dando a cara a tapa, basicamente sozinho, de dizer, eu só entrego realmente se for no acordão, democraticamente eu não entrego? Seria, sim, muito possível, mas assustador enquanto figura pública, né? Assim, assustador.
Se viabiliza, né? Eu não acredito, Celso. Eu acredito que o que for decidido, o Yuri vai acatar e vai acolher. Tá? Eu não acredito que o Yuri faria um ato isolado, definitivo, de ficar no poder depois de tudo que aconteceu nessas últimas 2 semanas, né? Nesses últimos 10 dias. Eu acho que seria. Tá ampliando. Seria das coisas mais insólitas, irresponsáveis e egocêntricas que a gente já viu, tá? Num clube, numa cidade, num estado, num país, tá? Também recebi informações, Celso, de que apesar da... Não vou dizer negativa de Branquinho, porque não foi uma negativa nele. Ele aceitou a missão, mas não aceitou o cargo pronto como estava. Lembra que eu falei nesse programa que a ideia era que na quinta-feira já começasse a ter uma mudança, uma transição, pelo menos, uma né? transição, tá? Não diretamente pelo próprio Branquinho, mas chegaram informações para mim de que já acontecem conversas. Eu até perguntei, com quem? Quem são os interlocutores, né? Quem é, tá? Aí porque o pessoal falou, com o pessoal de Branquinho, eu perguntei, quem seria o pessoal de Branquinho? E a resposta já foi muito nessa linha. Difícil vai ser descobrir quem não é. Hoje em dia, todos vão ser o pessoal de Branquinho. Ou seja, é uma resposta até positiva, né, Celso? Não, é uma resposta que reforça tudo que a gente falou até aqui, né? De como ele está conseguindo costurar e se viabilizar internamente, né? Dentro das estruturas políticas do clube que a gente sabe que existem e que são decisivas aí para a condução mesmo do esporte. Né? E aí, Celso, a informação que eu tenho é que tiveram conversas com o Henrico, tá, Ambrogini, que Henrico virou quase que o interlocutor ali da gestão nesse momento, passou questões financeiras, valores que estão para entrar no clube, tá? E até uma sinalização de conversas com um treinador, né? Já no estágio mais. Não vou dizer avançado, porque quando a gente fala estágio avançado, parece que já está avançado a ponto de fechar. Mas já não são só as primeiras conversas, tá? Com o treinador. E que essa linha que foi apresentada foi meio que bem autorizada a tocar o barco, né? Em torno de um treinador que está empregado, tá? É difícil não ter um treinador empregado, é basicamente só Fernando Seabra e Tencati, né, que se encaixam nesse perfil dos que não estão empregados e, obviamente, dentro do perfil que caiba no esporte, que interesse ao esporte. Então, Celso, o resumo da semana foi esse, tá? Achei positivo, mas, no final das contas, só uma coisa me incomodou. No entanto, indiretamente eu já passei por isso aqui. Que numa das conversas que eu tive com pessoas que tiveram reunião com ele, eu perguntei, e se falou em cargos, e se falou... Não. A impressão foi que achou ainda tudo muito distante, tudo muito superficial. Mas eu entendo, Fred. Eu entendo. Foi uma primeira conversa com todo mundo, né? Exato. Aí a partir daí vai ter desenho. Mas aí são 2 pontos. Ou aquele que eu passei, que na verdade Branquinho construiu algo que já lhe deu um poder de dizer, ó, pelo que eu conversei, a minha proposta é essa distribuição aqui, e aí vai ser isso, e cada um se adeque. É o melhor dos cenários que eu penso, mas me preocupa a perda de tempo. Tá? A perda de tempo me preocupa muito. Neste domingo, a gente tem o final da Série B, mas o mercado já está aquecido. Os clubes já começaram a contratar jogadores, a liberar jogadores. O Sport ainda está travado. No dia 7 de dezembro acaba a Série A. E aí tem que estar, na minha visão, Celso, tudo pronto.
Engatilhado, né, Fred? Assim, tudo pronto. O clube tem que estar com a estrutura de poder já funcionando no dia 7 de dezembro. Ainda que de forma indireta, se fizerem lá tal história do, da renúncia dia 5. Isso aí eu já deixei um pouquinho de lado. Quem entende de estatuto, que informe, a gente só vai passando o que for concreto, tá? Eu acho que 7 de dezembro tem que estar tudo muito resolvido e o tempo é muito curto. Isso já é um prazo assim, Celso, esticadíssimo, porque na verdade já tem que estar antes. Mas dia 7 de dezembro eu acho aceitável, né? Como data final, que é o fim da Série A. Então, é isso. O resumão aqui da semana, Celso. Muito bem, velho. Então, dessa forma, Fred, a gente vai fechando mais um programa, mais um 45 minutos. Obrigado pela companhia. Agradeço também ao nosso querido Márcio Souza, que foi o editor aqui desse nosso vídeo. E agradeço também a audiência de todo mundo que nos acompanhou, seja no formato vídeo ou no formato podcast. Muito obrigado de coração. Espero que vocês continuem contribuindo aí, deixando mensagens, deixando as curtidas de vocês. E se vocês puderem, deixar aquele compartilhamento amigo, sempre ajuda bastante. De coração, um forte abraço e até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.